Olá e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a nossa exploração vai tomar um caminho um pouquinho diferente do habitual. Com certeza. Normalmente a gente traz para a mesa aquelas pilhas de artigos científicos, né? Aquelas pesquisas super extensas de universidades, livros densos e cheios de jargões para desconstruir, mas o foco de hoje é um único documento. E é um documento bem curto, diga-se de passagem. Muito curto, mas de uma densidade psicológica e filosófica imensa. O título desse documento é Não Busque no Outro o que você ainda não encontrou em si mesmo. Um título de peso. Demais. E a nossa missão nesta análise aprofundada é desconstruir uma única e muito complexa reflexão sobre as armadilhas dos relacionamentos amorosos modernos. E principalmente sobre essa nossa busca incessante por uma estabilidade emocional que venha de fora para dentro. É um prazer enorme estar aqui para este mergulho e o que torna essa análise de hoje tão especial é exatamente a natureza crua do material que temos em mãos. Como sempre comentamos por aqui, a clareza muitas vezes vem da capacidade de síntese, né? Neste caso, o autor condensou o que parece ser o resultado de uma vida inteira de observações práticas e, talvez décadas de terapia em um espaço minúsculo. É quase um manifesto sobre a responsabilidade afetiva com nós mesmos. Nossa, sim. E eu tenho que confessar uma coisa logo de cara. Quando eu li o texto de origem pela primeira vez, eu dei uma risada leve, porque ele é escrito quase como um longo e ininterrupto fluxo de consciência, sabe? Sei bem como é. Tudo de uma vez. Isso. Sabe quando a pessoa está no meio de uma epifania, e aí o pensamento simplesmente toma conta e as palavras precisam sair de uma vez só antes que a ideia fuja? É a pura ansiedade no papel. Que vai encadeando uma reflexão na outra e carregando um peso monumental. A estrutura em si já parece um reflexo da nossa própria mente quando a gente está ansioso, tentando entender os nossos relacionamentos de madrugada. É tudo junto e misturado. Tudo misturado. Mas brincadeiras à parte, tem muita coisa profunda escondida aí. Ok, vamos analisar isso. Por onde a gente começa a desenrolar esse novelo? O fascinante aqui é como o próprio título do documento já entrega a maior lição que será dissecada ao longo da análise. Não busque no outro o que você ainda não encontrou em si mesmo. Isso, antes mesmo de começarmos a ler a frase quilométrica que compõe o texto, a premissa fundamental já está colocada na mesa de forma inegociável. Antes de tentarmos entender o outro, ou pior, antes de exigirmos algo do outro, nós precisamos urgentemente mapear e entender a nós mesmos. É um tapa na cara. É um convite quase indigesto, na verdade, para voltarmos o olhar para dentro antes de sairmos por aí projetando as nossas expectativas e os nossos buracos emocionais em terceiros. É uma mudança total de paradigma, porque vai contra toda aquela narrativa clássica dos filmes românticos, né, de que alguém vai chegar e completar o que falta, a famosa cara metade. Que é um mito perigosíssimo. Total. E o texto começa lidando com algo que absolutamente todo mundo enfrenta quando tenta se relacionar: a incerteza. O autor escreve o seguinte trecho: a incerteza como obstáculo na procura ou investida de encontrar um novo relacionamento amoroso. E o que me chama a atenção aí é a palavra obstáculo. Sim, a forma como encaramos isso. Nós tratamos o não saber o dia de amanhã como um inimigo a ser abatido. É tipo tentar navegar num mar super revolto usando o barco de uma outra pessoa como a nossa âncora. Por que a gente tem tanta dificuldade em simplesmente aceitar que conhecer alguém novo é, por definição, pisar no escuro? Para entender isso, a gente precisa olhar para como a nossa mente funciona. A mente humana, do ponto de vista psicológico e até evolutivo, é uma máquina de buscar padrões. Nós detestamos o caos. Faz sentido. A incerteza nos coloca em um estado de alerta, de vulnerabilidade. Porque para os nossos ancestrais, o desconhecido era um perigo literal. Trazendo isso para os relacionamentos, a incerteza amorosa gera pânico. Pegando a sua analogia do barco, que foi excelente, Obrigado. imagine tentar navegar nesse mar completamente revolto, cheio de ondas imprevisíveis e tempestades. A água é incerta por natureza. Aí, para tentar se estabilizar, a pessoa decide usar o barco de um outro indivíduo como a sua âncora. Só que o outro barco também está flutuando. Também está apanhando da tempestade. Exato. Também está sendo jogado de um lado para o outro pelo mesmo mar. Quando o texto menciona a nossa busca por relacionamentos onde poderemos ter o controle, é exatamente essa tentativa desesperada de ancorar o nosso barco no barco de outra pessoa, criando a falsa sensação de que agora nós dominamos o oceano. Mas peraí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Claro, manda. Não é natural da biologia humana buscar um porto seguro. Quer dizer, desde bebês nós buscamos apego e segurança nos nossos cuidadores. Como é que a gente diferencia uma busca saudável por estabilidade dessa necessidade tóxica de controle que o autor critica? Porque no fim das contas todo mundo quer um pouco de paz quando entra em um relacionamento, não quer? Essa é uma excelente provocação. E a diferença é bem sutil, mas ela muda absolutamente tudo. Buscar um porto seguro é procurar um espaço de confiança mútua, onde ambas as partes podem descansar das tempestades da vida. É um acordo dinâmico. Entendi. A necessidade de controle, por outro lado, é tentar ditar o clima. É quando alguém não tolera a menor variação no comportamento do parceiro sem entrar em desespero. Aquela ansiedade do início do namoro. Texto, ou surta se o parceiro demora 10 minutos a mais para responder. Isso não é busca por um porto seguro. Isso é tentar transformar o outro em um refém da própria ansiedade. É pesado colocar nesses termos, mas é a pura verdade.
Acreditamos que se monitorarmos tudo, se a pessoa preencher todos os nossos requisitos imaginários, o caos do mundo lá fora foi domado. Mas será que buscar controle no amor não é a receita exata para perdê-lo? Você tenta controlar algo tão orgânico e imutável quanto o sentimento humano e acaba sufocando a relação. Faz todo sentido. É a diferença entre construir uma casa resistente à chuva e tentar proibir que chova. E isso me leva a uma outra parte do texto que me deixou pensando por horas. O autor continua explorando essa nossa ilusão de controle e fala sobre a esperança de encontrar alguém que preencha eu cito as palavras dele aqui, perfeita vocação para construir essa nova etapa em nossa história de vida. Perfeita vocação. Quando eu li Perfeita Vocação, eu confesso que achei de uma exigência brutal. Parece que nós estamos sentados numa cadeira de diretor de cinema, fazendo testes de elenco, escalando um ator não apenas para atuar na nossa vida, mas com a exigência de que ele reescreva o roteiro inteiro e construa algo diferente de tudo que a gente já viveu. Nós queremos que essa pessoa venha com um dom divino de consertar tudo. Se conectarmos isso ao contexto geral das dinâmicas de trauma e repetição, percebemos que essa vontade de construir uma nova etapa impecável costuma ser, na verdade, uma enorme armadilha de fuga. Como assim, fuga? Baseado no que o documento nos provoca a pensar, essa tentativa de usar uma nova pessoa para inaugurar uma fase sem defeitos é uma transferência clara de responsabilidade. É uma fuga do nosso próprio passado. Muitas vezes nós olhamos para as nossas feridas, para os padrões ruins que repetimos nos últimos anos, e ao invés de fazermos o trabalho interno e silencioso de entender onde nós mesmos erramos, nós exigimos que o novo parceiro seja a borracha. A borracha que apaga o histórico de falhas. Exatamente. Queremos que o outro conserte o que nós ainda não resolvemos internamente. Entendi. É como se a gente dissesse pra pessoa, olha, a minha vida amorosa até aqui foi um completo desastre, eu tenho várias questões mal resolvidas com confiança, então a sua perfeita vocação agora é não me dar nenhum único motivo pra acionar os meus gatilhos. É terceirizar a cura. Mas, de novo, trazendo pra realidade prática de quem nos escuta. Não é normal a gente querer que o próximo relacionamento seja o oposto daquele último que nos fez sofrer. Não é esse o objetivo de seguir em frente, buscar algo diferente? Querer algo melhor é perfeitamente saudável. O problema relatado no texto é a atribuição ao outro. Quando damos a alguém o papel de nosso salvador, ou de responsável por provar que nem todo mundo é igual ao nosso ex, nós retiramos dessa pessoa o direito de ser simplesmente um parceiro normal, um parceiro com defeitos. A gente desumaniza a pessoa, no fim das contas. Nós a transformamos em uma ferramenta para nossa própria compensação emocional. Imagine alguém que sofreu muito com mentiras no passado. Em vez de trabalhar a própria capacidade de voltar a confiar, essa pessoa entra na nova relação exigindo transparência absoluta, senhas de celular, relatórios de onde o parceiro está a cada segundo. Tudo sob a justificativa de construir algo diferente de tudo que já viveu. Isso mesmo. O novo parceiro acaba pagando uma dívida altíssima que ele não contraiu. É um peso gigantesco que, inevitavelmente, vai rachar a estrutura da relação. É uma conta que não fecha mesmo. O parceiro vira um funcionário trabalhando na nossa reforma íntima e não um companheiro de viagem. E é interessante notar como o texto vai escalando. Ele começa na incerteza, passa pela tentativa de controle, chega nessa cobrança por um parceiro salvador com a tal perfeita vocação até atingir o ápice. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Bem no finale do texto. O final desse texto de origem é simplesmente avassalador. Após descrever essa jornada inteira, o autor conclui que nós fazemos todas essas manobras para, e aqui vai a citação exata, encontrar na proposta do outro a certeza de ser feliz ou estar bem emocionalmente. Vou até repetir porque isso é o cerne da nossa exploração de hoje. Encontrar na proposta do outro a certeza de ser feliz. E é aí que a engrenagem inteira trava. A ideia de ter a certeza de ser feliz é talvez o maior mito desmascarado pelas nossas fontes de hoje. A própria justaposição dessas palavras, certeza e felicidade, já formam um paradoxo na psicologia. Porque a felicidade não é uma linha reta. De forma alguma. A felicidade humana não é um estado civil. Não é um destino final onde a gente chega, estaciona o carro e diz, pronto, agora sou feliz para sempre. Ela é fluida, é composta por uma série de micromomentos, de estados de espírito instáveis e de escolhas diárias. E quando o texto fala sobre depender da proposta do outro para estar bem emocionalmente, ele está denunciando a terceirização do bem-estar. Perfeito. Nós estamos, na prática, assinando um contrato invisível onde dizemos para o parceiro, eu não dou conta de regular a minha própria paz de espírito, então tome aqui o controle remoto do meu humor. Por favor, me mantenha estável. Que loucura pensar por esse ângulo. Isso levanta uma questão importante. Como nós podemos cobrar de outra pessoa a garantia da nossa felicidade se nem nós mesmos conseguimos nos garantir isso? É uma matemática impossível. A gente não consegue garantir nem que vamos acordar de bom humor numa terça-feira chuvosa. A nossa própria química cerebral varia. Como podemos exigir que alguém entre na nossa vida, olhe para toda essa nossa complexidade e assine um termo de compromisso de que vai nos manter sorridentes e seguros emocionalmente o tempo todo? É o atalho para a frustração garantida. Eu fico pensando em como isso se manifesta no dia a dia.
É aquela situação clássica de alguém que teve um dia péssimo no trabalho, chega em casa frustrado e se o parceiro não adivinhar exatamente o que falar para consolar, a pessoa explode e diz que não se sente apoiada. Quer dizer, o parceiro falhou na missão impossível de ser o regulador emocional da casa. Exatamente. E quando nós delegamos essa função de regulador emocional para a pessoa com quem nos relacionamos, nós criamos um cenário de dependência absoluta. A proposta do outro, como diz o autor, passa a soar como um pacote de sobrevivência. Se o parceiro está bem e disponível, nós estamos no céu. E se ele não estiver? Se o parceiro está distante, focado nos próprios problemas ou simplesmente precisa de espaço, o nosso mundo inteiro desmorona. A nossa fundação rui, não porque o parceiro foi cruel, mas porque a nossa casa foi construída em um terreno que não nos pertence. Foi construída na promessa e na disponibilidade do outro. O relacionamento deixa de ser um espaço de troca voluntária e passa a ser um local de demanda contínua. É um ciclo de extração. Nós vamos sugando a energia, a paciência e a presença do outro para tapar os nossos próprios vazios até a relação secar completamente por exaustão. Nossa, isso é muito forte. E isso nos traz de volta a genialidade daquele título. É fascinante debater como todas as partes desse texto convergem perfeitamente para a mesma raiz. Se nós olharmos bem de perto, a fuga da incerteza, a ilusão de controle, a vontade de apagar as cicatrizes do passado exigindo um roteiro impecável do novo parceiro e, finalmente, essa terceirização irreal da nossa felicidade. Tudo culmina no título. Não busque no outro o que você ainda não encontrou em si mesmo. Exato. Se a gente não desenvolve a nossa própria musculatura para lidar com o desconhecido, se não elaboramos o nosso próprio perdão pelo passado e se não criamos as nossas próprias âncoras internas, nós vamos entrar em qualquer relacionamento como náufragos procurando um bote salva-vidas. Ninguém quer namorar um náufrago desesperado o tempo todo. O texto mapeia o ciclo completo do fracasso amoroso programado e destrói a ideia romântica de que duas metades fazem um relacionamento inteiro. Elas fazem apenas uma codependência. É impressionante a quantidade de reflexão prática que podemos extrair de um trecho tão pequeno. Nós poderíamos passar horas aqui apenas falando sobre como nós arquitetamos a nossa própria insatisfação. Mas, tentando focar e organizar tudo que consolidamos hoje, então, o que tudo isso significa? Chegou a hora do nosso grande resumo. Isso mesmo, fazendo um apanhado geral e didático da nossa jornada nesta exploração. Nós começamos vendo como, de forma muito equivocada, tratamos a incerteza amorosa como um inimigo a ser combatido, quando, na verdade, ela é a própria água do oceano. Depois, passamos por essa forma profundamente injusta, como colocamos o peso da tal perfeita vocação nos ombros de novos parceiros, simplesmente para fugir do nosso próprio passado. Uma fuga que custa muito caro para o outro. Com certeza. E, finalmente, chegamos à armadilha final. A terceirização da nossa paz emocional, onde cobramos a certeza de sermos felizes de alguém que também está apenas tentando descobrir como navegar a própria vida. Pensando na relevância prática de tudo isso para o dia a dia de quem escuta a nossa exploração, a grande lição que fica é sobre a redefinição da inteligência emocional. A verdadeira inteligência emocional não é ter um farol perfeito para encontrar o parceiro imaculado que resolva todas as inseguranças e carências que trazemos na bagagem. Não é sobre ter o famoso dedo bom para escolher. Exatamente. É fundamentalmente sobre desenvolver a própria resiliência. É o trabalho de se tornar uma pessoa inteira. Dessa forma, quando um relacionamento acontece, ele se torna um acréscimo e não um resgate. Um relacionamento saudável deve ser uma celebração entre dois indivíduos inteiros e não uma missão de resgate mútuo. Se alguém entra em uma relação precisando urgentemente ser salvo do seu próprio desconforto, essa pessoa não está buscando um parceiro, ela está buscando um socorrista. Um acréscimo e não uma missão de resgate. Essa frase resume de forma impecável o tom do que o texto nos propôs hoje. Tirar essa pressão de salvação das nossas interações românticas é uma perspectiva incrivelmente libertadora. Mas, claro, também exige a coragem de olhar no espelho sem filtros e admitir que a responsabilidade sobre o meu bem-estar é apenas minha. É o peso e a leveza da autonomia. E isso me leva a uma reflexão final que, embora não esteja escrita com essas exatas palavras no documento, nasce como uma provocação muito natural de tudo o que discutimos. Deixa eu me preparar aqui. Se encontrar a si mesmo é o pré-requisito absoluto para encontrar o outro de forma saudável, será que a nossa busca obsessiva e exaustiva por um parceiro amoroso não é, no fundo, apenas uma distração genial que inventamos para evitar o silêncio e o trabalho duro de confrontar as nossas próprias incertezas no espelho? Uau! Que pensamento provocativo para encerrarmos a nossa exploração de hoje. É o tipo de reflexão para deixar a nossa audiência repensando muitas coisas antes de dormir. Quero agradecer imensamente a todos que nos escutam pela companhia valiosa neste mergulho intelectual profundo, pelas águas densas das nossas próprias emoções e expectativas. Esperamos que essa análise traga novas perspectivas e um pouco mais de clareza na forma como construímos as nossas relações. Muito obrigado por estarem conosco e nós encerramos por aqui este nosso mergulho. Um abraço a todos.